Nessa live de hoje, a gente vai focar na resolução da derivada de secante de x. Tudo bem? Derivada de secante de x. Tem que saber a resposta. Esse é um exercício de demonstração. A gente já sabe que a resposta de secante é secante de x tangente de x. Só que agora a gente vai provar isso usando a definição de derivadas. Então, a derivada de secante de x, usando aquele limite, vai ficar assim, ó, limite quando h tendendo a zero, quando h tende a zero, de secante de x mais h menos secante de x, deixa eu colocar na mesma cor aqui, menos a secante de x, tudo isso dividido por h. A gente vai resolver esse limite passo a passo. Esse limite não é fácil. Eu vou explicar todos os detalhes da resolução desse limite aqui. A gente vai ter que usar algumas propriedades de trigonometria, tem que saber o limite fundamental trigonométrico. Então fica comigo até o final, porque eu não vou assumir que você sabe nada. Eu vou explicar todos os passos. Para você passar em cálculo de primeira, sempre tenta facilitar as coisas. Antes de começar a resolver esse limite, eu vou separar ele. Eu tenho secante sobre h. Isso aqui pode ser escrito como 1 sobre h vezes esse numerador. Então, em vez de ficar escrevendo, vou colocar aqui, tudo isso está dentro do limite, né? Em vez de ficar escrevendo 1 sobre h várias vezes, eu vou manipular só essa parte aqui, ó, secante de x mais h menos secante de x. Tudo bem? O resultado vai ficar mais limpo assim. Depois eu volto e coloco a divisão por h. Então, vamos lá. O primeiro passo é desenvolver esse trecho aqui, ó. Secante de x mais h menos secante de x. Secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Você sabia disso? Tem que saber, né? Isso aqui é uma das regras mais básicas da trigonometria. Secante, cossecante, cotangente, tudo isso pode ser transformado em senos e cossenos. Então, eu vou fazer essa substituição. Onde tem secante, eu vou escrever 1 sobre o cosseno. Portanto, vai ficar 1 sobre o cosseno de x mais h. E eu tenho menos secante. Então, vai ficar 1 sobre o cosseno de x. Tudo bem até aqui, galera? Eu vou bem devagar, tá bom? Esse é o primeiro passo. Se você quiser pausar o vídeo e anotar o que eu estou escrevendo, fica à vontade, porque essa é uma questão difícil. Serão vários passos. Vai fazendo bem organizado no seu caderno aí, porque se você fizer direto, vai virar uma bagunça, você não vai passar em cálculo de primeira. O segredo aqui é a organização. Beleza. Esse é o primeiro passo. Vamos chamar aqui de passo 1. Eu vou escrever aqui a primeira fórmula que eu estou usando. Ó. Passo 1. Aí, o passo 2 vai ser transformar cosseno de A mais B em cosseno A cosseno B menos seno B cosseno A. Você já viu essa fórmula? É uma fórmula bem famosa também, tá? Sem saber essa regrinha aqui, você não resolve esse limite, não. Cosseno de A mais B é cosseno A vezes cosseno B menos seno B seno B seno A. Entendeu? Perceba que aqui eu tenho cosseno de x mais h. O cosseno de x mais h, claro, né, que o A, nesse caso, é o x. Então vai ficar cosseno de A
vira cosseno de x e o seno de A vai virar seno de x. E o H faz papel de B, então vai ficar cosseno de H, seno de H. Entendeu? É só substituir na fórmula mesmo. Olha que legal esse aplicativo, hein? Eu consigo duplicar e fica até mais didático quando você enxerga o negócio duplicado. Olha só. Onde tem A, eu vou escrever X. Então vai ficar cosseno de X, seno de X. Onde tem B, eu coloco H. Então fica cosseno de H, depois seno de H. Onde tem B, eu coloquei H. Aonde tem A, eu coloquei X. Eu estou indo bem passo a passo. Sabendo que o cosseno de X mais H pode ser transformado nesse termo, a gente vai substituir o denominador dessa fração. Esse é o segundo passo, tá bom? Eu tenho 1 sobre o cosseno de x mais h. Agora, vai ficar 1 sobre o cosseno de... Aplicando aquela fórmula, vai ficar cosseno de x cosseno h menos seno de h seno de x. Entendeu? É só substituir na fórmula. Aqui não tem muito segredo, não. Esse é o passo 2. São vários passos, então aqui você tem que ter muita calma. Tudo bem até aqui? Eu acho que eu fui bem claro, né? Esse é o passo 2. Para você passar em cálculo de primeira, o segredo é a organização. Ainda mais em exercícios mais complicados, né? Agora, vamos para o passo 3. Galera, quando você tem subtração de frações, o que você pode fazer? MMC. A gente vai juntar tudo isso numa fração só. Então, como que você junta isso no MMC? Como que a gente faz isso aqui? Vocês têm uma noção? O MMC entre esse termo e esse termo aqui é só você multiplicar os dois, né? Vai ficar cosseno x, cosseno h, seno x, vezes, tudo isso aqui é o primeiro termo, vezes o cosseno de x, que é o segundo termo. Então, o MMC, nesse caso, vai ser a multiplicação dos dois. Agora, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vai ficar, quando você divide todo esse termo aqui pelo de baixo, vai sobrar simplesmente cosseno de x vezes o de cima. Então, vai ficar cosseno de x vezes 1. Essa é a primeira parte. Depois você tem um menos. Vamos analisar a segunda parte agora. Eu vou pegar esse denominador aqui e vou dividir por cosseno de x. Corto o cosseno de x com cosseno de x, vai sobrar todo esse termo. Para a gente ganhar tempo, eu vou duplicar e colar. Esse aplicativo é bom demais. Vai ficar assim, ó. Pronto. Só isso. Tudo bem? Conseguimos transformar subtração de fração numa fração só. A técnica do MC é muito usada no cálculo. Você pode fazer uma comparação com fração normal. Você tem 1/3 mais 1/4. O MMC é 12. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. 12 por 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 4 mais 3 dá 7. Foi exatamente o que a gente fez aqui, mas com álgebra. Então, é importante você fazer analogias. Aí o exercício fica mais simples. A gente está usando uma técnica que a gente usou lá no colégio, uma técnica clássica. Sempre que tem soma, subtração de fração, você vai usar MMC para juntar. Isso é importante para você passar em cálculo de primeira. É uma forma de reescrever a função.
Agora eu vou fazer o seguinte. Tá vendo esse denominador aqui? Cosseno de x, cosseno h, seno h, seno x. Isso aqui é exatamente eu vou voltar para aquele cosseno de x mais h, entendeu? Vou escrever cosseno de x mais h de novo aqui. Vai ficar cosseno de x mais h. Pronto. Vai ficar mais limpo o resultado assim, porque eu não vou precisar de desenvolver o denominador. Vai ficar assim. Agora, olha por esse numerador. Parênteses é importante. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque esqueceu de pôr parênteses. Se você, no caso, para os colchetes, né? Se você não coloca esses colchetes aqui, esse menos inverte o sinal só desse termo. E esse aqui continua com o mesmo sinal. Aí você erra a questão toda. Então, tá vendo esse parênteses? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o menos e vou multiplicar todo mundo. Fica menos vezes esse termo, menos vezes esse termo. Então, bora duplicar aqui, para a gente ganhar tempo. Vai ficar menos essa parte, menos cosseno x, cosseno h, e depois menos com menos dá mais. Então, aqui fica mais seno h, seno x. Beleza? Agora, eu vou colocar o cosseno de x em evidência. Colocar em evidência também é uma técnica clássica, né? A gente usa muito no cálculo. Você tem, por exemplo, x ao quadrado mais x, põe um x em evidência. Fica x mais 1. Eu vou fazer a mesma coisa, só que com a função cosseno. Perceba que eu tenho cosseno de x aqui e cosseno de x aqui. Então, se você colocar em evidência, vai ficar cosseno de x que multiplica 1 menos o cosseno h. Beleza? Fica mais organizado assim. Fechou. Agora, eu vou transformar em duas frações diferentes. Eu vou colocar uma fração com esse numerador aqui e a outra fração com esse numerador. Vai virar duas frações diferentes. Isso aqui é também clássico nas provas, tá? Se você tiver A mais B sobre C, você pode separar em A sobre C mais B sobre C. Muitas vezes, quando não tem soma no numerador, você separa em duas frações e fica mais fácil de derivar, mais fácil de integrar. Então, para você passar em cálculo de primeira, essa regrinha de fração de matemática básica é extremamente importante, tá? Vou continuar na próxima página aqui. Como eu já expliquei, eu quero separar isso aqui em duas frações. Então, olha para o mais. Olha onde está o mais. Vou até destacar ele aqui. Ó. Esse é o mais. Eu vou escrever esse termo aqui sobre o denominador. Depois, esse termo aqui sobre o mesmo denominador. Essa é a lógica. Separando em duas frações. Pronto. Eu posso fazer isso? Posso. É uma propriedade de fração, né? Se você tem o mesmo denominador, você pode somar os numeradores da fração. Só que aqui eu estou fazendo o contrário. Vocês conseguiram enxergar? Que é a mesma coisa? Quando você escreve nesse formato, fica mais fácil de resolver o limite depois. Antes de voltar para o limite, eu posso cortar o cosseno de x com o cosseno de x. Certo? Então, essa primeira fração aqui, ela vai ser reduzida. Vai ficar 1 menos cosseno h dividido por cosseno de x. E a segunda fração eu não vou mexer agora, vai ficar assim mesmo. Vou parar por aqui. Tudo isso que a gente fez, como esse exercício é muito grande,
Olha, às vezes a gente fica perdido quando há muito espaço para fazer. Então, para você passar em cálculo de primeira, sempre lembra aonde que você quer chegar. A gente está tentando resolver, deixa eu voltar aqui, ó, esse limite que a gente está tentando resolver. Aí o que eu fiz? Eu desenvolvi somente secante menos secantes h menos secante x. Toda essa parte que eu estou colocando em amarelo virou essa fração aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Vou voltar esse negócio para dentro do limite. Então, eu tenho 1 sobre h vezes esse termo. Vai ficar 1 sobre h vezes toda essa fração aqui que a gente acabou de calcular. Isso facilitou demais, porque imagina, já ficou trabalhoso, imagina ter que escrever 1 sobre h várias vezes aqui. Entendeu? O resultado fica mais limpo assim. Agora a gente voltou, eu estou voltando para o limite, entendeu? Depois eu vou colocar umas cores aqui, vai ficar mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Eu tenho limite quando h tende a 0. Essa função aqui, ó. Eu tinha 1 sobre h, que multiplica secante x menos h menos secante x. Esse termo aqui vai ser escrito exatamente como essa soma de duas frações. Recomendo fazer essa manipulação separada. Se fizer junto, vai ficar embolado, provavelmente você vai achar, você vai cometer algum errinho. Então, para você passar em cálculo primeiro, sempre tenta simplificar as coisas. Ainda mais quando o exercício é muito difícil, tenta separar em passos menores, né? O que eu vou fazer agora? 1 sobre h está multiplicando uma soma. Então, vai ficar 1 sobre h vezes esse, 1 sobre h vezes esse. Vou multiplicar o h embaixo, só isso. Vamos aqui para a próxima página. O bom aqui desse caderno digital é que eu não tenho preguiça de colocar a página, né? Com um botão eu coloco uma página a mais. Então, bora multiplicar todo mundo por 1 sobre h. 1 sobre h vezes a primeira fração, 1 sobre h vezes a segunda fração. Isso aqui é a propriedade distributiva da multiplicação, né? Se você tem a que multiplica b mais c, isso é a vezes b mais a vezes c. Matemática básica. Isso é importante para você passar em cálculo primeiro. Propriedade distributiva da multiplicação. Vale tanto para a soma como para as subtrações. Agora é o seguinte. Quando você multiplica por 1 sobre h, vai simplesmente aparecer um h aqui no denominador. Vai aparecer um h aqui. E também vai aparecer um h aqui. É isso. Só isso. Multipliquei todo mundo por 1 sobre h. Agora a gente tem limite de uma soma. Limite de uma soma, você pode separar em soma dos limites. Então, eu consigo fazer o limite da primeira fração, que é essa daqui. Fazer bonitinho aqui, ó. Limite da primeira fração, mais o limite só da segunda fração. Entenderam a lógica? Isso é uma propriedade de limites. E eu não vou assumir que você já sabe essa propriedade. Lá na faculdade, eles vão resolver esse exercício aqui em 5 minutos. Já chega na resposta. Mas aqui eu tô com muita calma, porque eu quero fazer você passar em cálculo de primeira. Por que eu pude separar? Essa é a propriedade. Ó. Quando você tem limite de x tendendo a um número, de uma soma, você pode fazer o limite do primeiro mais o limite do segundo. É uma propriedade de limites. Tem como demonstrar isso, mas não precisa se preocupar com a demonstração, não. Se preocupar só com a aplicação da fórmula. Sempre que tiver limite de soma ou subtração, você pode separar os limites. Tudo bem? Então, para a gente resolver esse exercício, a gente vai ter que resolver dois limites. Esse é o primeiro limite, esse é o segundo limite. Eu falei que o exercício é difícil, tem vários passos. O ideal é você resolver os dois limites de forma separada.
o que vai dar trabalho. Primeiro eu vou resolver o limite da esquerda. Só o da esquerda. Bora resolver esse limite? Onde tem h, você coloca 0, né? Em todo limite você tenta resolver por substituição. Mas aqui vai acontecer um grande problema. Por quê? Vai dar 0 sobre 0. Cosseno de 0 é 1, então fica 1 menos 1 em cima, 0 embaixo. Isso aqui está dando 0 sobre 0, então temos que manipular esse limite. Isso aqui é um limite trigonométrico, tá? Eu vou pegar só o que está lá dentro e vou manipular primeiro. Sempre que tem 1 menos cosseno, 1 menos seno, a gente pode multiplicar pelo conjugado, né? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 mais o cosseno de h. Por que eu vou fazer isso? Porque o numerador vai ficar quadrado primeiro menos quadrado segundo. Então fica 1 ao quadrado menos o cosseno ao quadrado de h. Agora, o denominador vai ficar complicado. Vai ficar esse termo aqui vezes esse. Não tem problema. Não tem problema nenhum. O denominador ficou grande, mas eu consegui simplificar o numerador. Quadrado primeiro menos quadrado segundo. Que fórmula que eu usei aqui? A mais B, que multiplica A menos B. Isso aqui é quadrado primeiro menos quadrado segundo. Então, A menos B, A mais B, quadrado de 1 menos quadrado do segundo. Beleza? Agora, olha que beleza. Essa primeira regrinha que eu usei, né? É um produto notável chamado diferença de quadrados. Extremamente importante para você passar em cálculo de primeira, tá? Olha só. Primeira relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de h mais cosseno ao quadrado de h, isso aqui tem que dar quanto, gente? Tem que dar 1. Isso aqui tem que dar 1. Passa o cosseno ao quadrado para o outro lado. Se você isolar o seno ao quadrado, vai dar 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Beleza? Ou seja, onde tem 1 menos cosseno ao quadrado, eu vou escrever como seno ao quadrado de x. Tudo bem? Deixa eu separar aqui. Essa parte aqui foi fórmula. Agora eu vou reescrever essa fração. Onde tem 1 menos cosseno ao quadrado, vai ficar simplesmente seno ao quadrado de h. Estou indo bem passo a passo, hein? Na faculdade, o professor passa aqui correndo. Seno ao quadrado de h pode ser escrito como seno vezes seno, né? Ao quadrado. Seno ao quadrado de h é seno de h vezes o seno de h. Para quem não entendeu, 4 ao quadrado. Isso é 4 vezes 4. Eu só adaptei aqui para funções. Tá vendo? Eu não vou pular nenhum passo. Não estou assumindo que você sabe o básico. Eu quero que você entenda esse exercício. Cada passo desse exercício. Isso é importante para você passar em cálculo de primeira. Então, agora, eu vou separar essa fração em duas. Vai ficar seno de h sobre h, que é o que eu coloquei em amarelo, e depois todo esse termo aqui numa segunda fração. Vai ficar seno de h sobre h, que multiplica seno de h sobre cosseno de x mais h, 1 mais cosseno de h. Agora a gente consegue resolver o limite. Por quê? Seno de h sobre h é o limite fundamental trigonométrico. A gente sabe que esse resultado vai dar 1. Isso aqui foi a manipulação
do que estava dentro do limite, né? Deixa eu colocar numa outra página aqui. A gente tinha esse limite aqui que não dava para resolver, que estava dando 0 sobre 0. Aí, a gente pegou o que estava lá dentro e manipulou. Em vez de colocar esse termo aqui, a gente vai substituir por esse. Entendeu? Tudo isso aqui, às vezes a gente fica perdido e não passa em cálculo de primeira. Você tem que lembrar aonde você quer chegar. Isso aqui, ó, é a manipulação do que estava dentro do limite, só que eu fiz de forma separada, para o resultado ficar limpo. Então, esse limite agora dá para resolver. Por quê? Isso aqui, ó, é igual a 1. Isso aqui é igual a 1. Esse é chamado de limite fundamental trigonométrico. Esse limite é igual a 1. Agora, tenta substituir o resto. Tenta substituir todo mundo, todo h por 0. Vai ficar seno de 0, cosseno de 1 mais 0, 1 mais cosseno de 0. Se você tentar substituir, seno de 0 dá 0. Embaixo fica o cosseno de x. Cosseno de 1 dá 1, então fica 1 mais 1. Agora, galera, 0 dividido por um número dá quanto? Dá 0. Então, acabei de provar para vocês que esse limite aqui é nulo, deu 0. Lembra que o nosso objetivo para a gente matar o exercício, a gente tinha que resolver esses dois limites aqui? Resolvi passo a passo. Primeiro, eu resolvi com vocês o primeiro limite, só o primeiro limite. Todo esse termo aqui, eu já sei que vai dar 0. Então, para finalizar o exercício, a gente tem que resolver esse limite, né? Porque vai ficar 0 mais alguma coisa, você pode desprezar. Vamos focar nesse limite, então. Se a gente resolver esse limite aqui, acabou o exercício, está pronto. Vamos lá, vou pôr outra página aqui, vou resolver passo a passo. Esse é o segredo para você passar em cálculo de primeira. O exercício é grande, tem vários passos, mas você vai dividindo em tarefas mais simples. Esse limite aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a constante. Seno de x e cosseno de x é uma constante, porque é o h que está tendendo a 0. O seno de x não tem h, então é um número. É considerado constante. Eu posso tirar o seno de x, esse limite. Também posso tirar o cosseno de x. Os dois estão multiplicando. Então, vai ficar seno sobre cosseno, que multiplica. Vamos ver o que sobrou nesse limite aí. Vai sobrar seno de h em cima e h cosseno de x mais h embaixo. Pronto. Esse limite aqui, ele é fácil de resolver. Mas, se você enxergar ele no formato de fração, fica difícil de entender. Então, antes de resolver esse limite, eu vou separar em dois. Ó. Eu vou escrever seno de h sobre h e depois vou escrever essa segunda parte separada. Então, vai ficar assim. Ó. Eu tenho seno de h sobre h. Por que eu estou separando o seno de h com h? Porque é o limite fundamental trigonométrico. A gente sabe que isso aí vai dar 1. Galera, limite fundamental trigonométrico, tem que saber isso para você passar em cálculo de primeira, hein? Se você tem limite quando o x tende a 0, do seno de x sobre x, isso aqui tem que dar 1. Por quê? Não pode usar L'Hopital aqui não, hein? Tem uma demonstração bem bonita para você provar que esse limite dá 1. Isso aqui é o famoso limite fundamental trigonométrico. Vocês querem que eu explique por que esse negócio dá 1? Não pode fazer por L'Hopital. Eu já vi isso cair numa prova de cálculo, então acho que seria um bom tema para uma próxima live, né? Põe aqui nos comentários. Quero saber se você quer que eu demonstre o limite fundamental trigonométrico. Continuando, então, está sobrando nessa integral o cosseno de x mais h embaixo. Então, é só colocar 1
sobre cosseno de x mais h. Agora, olha que lindo. Olha que lindo. Isso aqui a gente já sabe que é igual a 1, porque é o limite fundamental trigonométrico. Então vai sobrar só essa parte aqui para a gente calcular. Onde tem h, você vai escrever 0. Então fica cosseno de x mais 0. E tem essa parte aqui ainda, né? Está multiplicando o limite. Quanto que é cosseno de x mais 0? Cosseno de x, né, gente? Eu não vou nem colocar esse 0. Eu já vou deixar o cosseno aqui. 1 sobre cosseno pode ser escrito como secante. É a definição de secante. 1 sobre cosseno é secante de x. E seno sobre cosseno é tangente de x. Fechou. Está demonstrado. Por isso que a derivada de secante é secante, né, gente? Agora, pelo amor de Deus, se cai na prova uma questão de derivada da secante de x, você não vai fazer tudo isso que eu expliquei nessa live. Você vai usar direto, isso é a fórmula. Derivada de secante é secante tangente. Mas, se tiver essa palavrinha no enunciado, resolva na definição, aí sim você vai ter que resolver esse limite bem passo a passo. Galera, dica para você passar em cálculo de primeira. Organização. Você viu que eu não pulei nenhum passo? Pega isso aqui e anota no seu caderno. Não fica só vendo a live, não. Anota no seu caderno e vai seguindo todos os passos que eu expliquei aqui. Eu expliquei cada passo com muita calma. São vários passos. Escreve no seu caderno de uma forma bem organizada. E depois me fala se você conseguiu chegar na resposta.